Muito bem, amigos, graças a Deus, olha, mais uma vez aqui para podermos juntos aprendermos com a palavra do Senhor. Tenho a certeza que esta palavra que eu irei ministrar ao teu coração vai lhe ajudar, vai acrescentar na tua fé para que você venha vencer as dificuldades da vida. Esta mensagem se encontra no livro de Salmos, capítulo de número 125, que diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Ora, louvado seja o nome do nosso Deus. A nossa confiança, ela precisa estar somente no Senhor. E diante desta afirmação, eu quero iniciar esta mensagem lhe fazendo uma pergunta. Onde você tem depositado ou em quem você tem depositado a sua confiança? O escritor de Salmos faz questão de mencionar que aqueles que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A verdade é que nem todo mundo tem colocado a confiança em Deus, principalmente nesses dias no quais nós estamos vivendo e enfrentando. Nós precisamos entender que o socorro que nós necessitamos está apenas no Senhor Deus. Socorro de outra parte não virá, a não ser do Senhor. Por isso, a nossa confiança precisa estar depositada apenas em Deus. A Bíblia faz questão de mencionar lá em Jeremias, capítulo de número 17, abra aí, por favor, Jeremias, capítulo de número 17, o versículo de número 5, diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, maldito, ou seja, amaldiçoado, o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Não que o escritor esteja nos orientando para que a gente venha deixar de acreditar ou ser uma pessoa desacreditada de tudo e de todos. Não é isso. Deixa eu explicar para você. Quando o escritor diz maldito é o homem que confia no homem, o escritor ali está dizendo que maldito é aquele que confia em si mesmo, no seu próprio interior, nas suas próprias convicções. E quantas são as pessoas que têm deixado de acreditar no Senhor Deus para acreditar em si mesmas? Quantas são as pessoas que têm deixado de acreditar no Senhor para acreditar em placas de igrejas, para acreditar em pastores, para acreditar em homens, quando na verdade homem algum, igreja alguma pode fazer algo por você. Quem pode nos dar a resposta e quem pode nos dar aquilo que nós precisamos é somente o Senhor Deus. Por isso eu digo a você, sem medo de errar, confie no Senhor. Não importa o que você esteja vivendo, não importa o que você esteja passando, confie somente em Deus. Por que que eu digo isso? Porque lá em Salmos, no capítulo de número 20, abra aí, por favor, Salmos capítulo de número 20, as Escrituras Sagradas, elas dizem o seguinte, Salmos 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. O escritor de Salmos é Davi. Davi não falava da boca para fora. Davi tinha vivido experiências com Deus outrora, que lhe fez ele confiar somente no Senhor Deus. A Bíblia diz, vamos entender isso aqui? A Bíblia diz assim, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Por que Davi estava dizendo isso? As nações subdesenvolvidas daquela época tinha no seu exército cavalos, tinha no seu exército cavaleiros preparados ali
para poder batalhar, para poder lutar, para poder guerrear. Israel, que é a nação do Senhor, não tinha esse armamento todo como as nações subdesenvolvidas, melhor dizendo, tinha. Israel tinha como parte de seu armamento armas primitivas. E isto fazia de Israel o povo que confiava, ou seja, que dependia de Deus. Olha só que importante, por isso que Davi descreve esses salmos dizendo, olha, não importa o tamanho do seu exército, não importa o armamento que você tem, não importa a arma que você esteja lutando, a única arma verdadeira para nos dar a vitória é a confiança no Senhor Deus. Principalmente nós que exercemos e praticamos a fé, nós temos que viver esta confiança, nós temos que exercer essa prática, qual? A de crer somente no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e o nosso Salvador. Quantas pessoas não têm acreditado nesse Deus? A Bíblia diz que Ele é o Deus do impossível, a Bíblia diz que quando nós cremos, nós veremos a glória de Deus. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é quem nos dá a vitória. Inclusive, a Bíblia diz que nem a morte pôde vencer esse Deus Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus por isso. É nesse Deus que nós precisamos confiar. Por isso que lá em Provérbios, capítulo de número 3, é o vizinho da direita de Salmos, diz o seguinte... Provérbios, capítulo de número 3, o versículo é o de número 5, diz o seguinte, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A Bíblia diz, olha, confie no Senhor, mas a confiança ela não pode ser da boca para fora, não, ela tem que ser uma entrega, até porque quem confia se entrega. Confia no Senhor de todo o teu coração, confia, acredite, agarre nesse Deus e não te estribes no teu próprio entendimento. Não confie, não se apoie nas suas convicções, não se apoie naquilo que você acha que é certo, até porque, irmãos, achismo não provém da fé e nem tudo que parece de fato é. O que nós precisamos crer é no Senhor Deus, nós precisamos confiar é nesse Senhor, nesse Salvador. Me lembro aqui da história de Eucana, falando aqui de confiar, de estribar nos seus próprios entendimentos. Me lembro da história de Eucana. A Bíblia diz que houve uma época em que os juízes julgavam a terra e nesta época havia fome. Eucana pega ali os seus familiares, os seus filhos, a sua esposa e vai peregrinar nos campos de Moabe. Um lugar aonde Deus não havia plantado o teu povo, o teu filho. Era para eles ficarem aonde Deus havia dito, mas Eucana pensava que a ideia, o pensamento, aquilo que ele tinha consigo, as suas próprias convicções eram melhores do que as convicções do Senhor. Ele pega a sua família sem consultar a Deus, deixa de confiar no Senhor, vai para Moabe e em Moabe Eucana morre. Os seus dois filhos, Malom e Quilion, também morreram, porque eles casaram com mulheres moabitas e isso desagradara a Deus. Eles morreram ali. A história aqui é muito longa, extensa, mas eu estou apenas resumindo para você. Creio que você conhece essa história. E com consequência de deixar de confiar no Senhor, Eucana paga um preço caro e acaba pagando até com a própria vida. Ele coloca a sua vida em risco e também coloca a vida de toda a sua casa, de toda a sua família. Por isso que nós lemos lá no Salmo 125 que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, ou seja, mediante a dificuldade, ele não se esmorece, ele não se abala, não se desanima, mas ele permanece para sempre. Irmãos, algo me vem aqui à mente. Quando nós falamos sobre essa história, Deus me traz aqui à memória
a história também daquele homem de Deus e do profeta velho. A Bíblia diz que Deus dá instrução ao homem de Deus sobre o que ele deveria fazer, sobre o que ele deveria praticar, né? E Deus, dentre essas instruções, diz a ele: olha, naquela cidade você não vai comer nada, você não vai beber nada. E ele assim foi para cumprir o que Deus havia dito, só que no caminho ele encontra um profeta velho. E este profeta velho disse para ele: olha, vamos lá na minha casa, vamos comer comigo, vamos beber comigo. Ele disse não, o homem de Deus disse não, eu não posso, porque o meu Deus falou que eu não posso comer, eu não posso beber nada neste lugar. E então o profeta velho disse ao homem de Deus: não, eu sou profeta como você também. Pode ir sim na minha casa e pode comer comigo e pode beber comigo. E o homem de Deus deixa de guardar o que Deus havia dito a ele, o que Deus havia falado a ele, e dar ouvido ao profeta velho. Ele foi na casa deste profeta velho, comeu, bebeu. Quando ele sai da casa deste profeta velho, no caminho, a Bíblia diz que havia um leão. E este leão estraçalhou, esse leão devorou este homem que era pertencente ao povo de Deus. E tudo isso por quê? Porque ele deixara de confiar no Senhor. Ele deixara de crer naquilo que Deus outrora havia dito a ele. Irmãos, Deus já nos orientou. Se um anjo descer dos céus e pregar outro evangelho, que não seja aquele que eu tenha pregado, tenha este evangelho como anátema. Aquilo que Deus disse a você, não troque por nada. Guarde a palavra no seu coração, confie nesse Deus, acredite nesse Deus. Deus não pôde guardar este homem porque ele também não guardou os mandamentos, os estatutos, as leis que Deus havia ordenado a ele. Ou seja, quando nós deixamos de confiar, Deus não pode nos guardar, Deus não pode nos proteger. Confie no Senhor e Deus irá guardar a sua casa, Deus irá guardar a sua família, Deus irá guardar aqueles que estão sobre a sua submissão. Confie no Senhor. Não deixe de acreditar em Deus. Por quê? Provérbios capítulo 14, nós lemos o 3, agora vamos ler o 14. Provérbios capítulo 14, no versículo de número 12, diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Lembra que eu disse agora há pouco? Nem tudo que parece é, né? Às vezes as pessoas acham que estão trilhando o caminho certo, que estão fazendo o que é correto, que estão fazendo o que agrada a Deus. Será que você tem feito mesmo? Será que você tem depositado a sua confiança somente no Senhor? Será que você tem crido nesse Deus Todo-Poderoso? E eu costumo dizer o seguinte, principalmente agora, irmãos, nesse momento de pandemia que o mundo tem enfrentado, eu tenho dito para as pessoas na minha igreja, eu tenho dito o seguinte: se principalmente nesta época de dificuldade, de aflição, nessa época de dias maus, principalmente agora, nós deveríamos se aproximar mais de Deus, buscar mais o Senhor, confiar no Senhor Deus mesmo, sem reserva, se entregar a Ele verdadeiramente. Nós não temos feito. Imagine quando tudo isso passar. Será que as pessoas vão buscar a Deus? Será que as pessoas vão se entregar a esse Deus de verdade? Muitas pessoas vão querer aproveitar o tempo que elas perderam durante a pandemia e vão se esquecer de Deus. E será, irmãos, que não é este o caminho que muitos estão trilhando? Para quê? Para se cumprir o que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz? Que no final dos tempos, muitos praticariam a apostasia. O que é apostasia? O abandono da fé. Entenda, se nesse momento difícil as pessoas não estão buscando a Deus, né? Não estão entendendo que somente é o Senhor que pode fazer algo por elas, imagine quando tudo isso passar. Muitas pessoas vão ser apóstatas, muitas pessoas vão cair na apostasia. Que essas pessoas não sejam você. Por isso que a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parecem direito, mas o fim deles são caminhos do quê? São caminhos de morte. Eucana achou que o caminho que ele estava trilhando era o caminho do Senhor, era o melhor a se fazer, porém aquele caminho trouxe morte para ele, trouxe morte também para os filhos, trouxe morte também para a
família deles. Irmãos, entenda algo. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos e melhores do que os nossos pensamentos. Então não tem porquê eu trilhar o meu próprio caminho, não tenho porquê, irmãos, eu me apoiar, eu me estribar no meu próprio entendimento. Se o pensamento de Deus é melhor, se ir mais alto do que os meus, não tem nem do que eu duvidar. Eu preciso é confiar nesse Deus. Eu preciso é acreditar no Senhor. Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo de número 12. Hebreus, lá no finalzinho, o vizinho da esquerda de Tiago, Hebreus, capítulo de número 12. A Bíblia Sagrada, ela diz assim, Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha aí, irmãos, que palavra abençoada. Olha o que Deus diz para nós. Olhai somente para o Senhor Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Aquele a quem nós temos que olhar e crer, confiar, é somente no Senhor. Não confie no seu próprio entendimento, nem na sua própria intuição. Não confie no homem, confie em Deus. É Ele que pode fazer algo por você. É Ele que pode fazer algo por mim. É Ele que pode fazer algo por nós. A Bíblia diz que as intenções do coração são maus. A Bíblia diz que do coração procedem maus pensamentos, prostituições, fornicações e blasfêmias. E por que eu estou dizendo isso? Quantas pessoas dizem assim, não, eu sigo a intuição do meu coração. A Bíblia diz, o coração do homem é enganoso. Você tem que seguir a palavra, você tem que seguir a instrução de Deus, você tem que ficar com a orientação que Deus tem dado a você. É com a orientação, é com a palavra que você vai ter sucesso, que você vai ter vitória, que você vai alcançar aquilo que você ainda não alcançou. Cuidado, porque talvez você tenha sido senhor de si mesma. Você tem seguido o teu pensamento, você tem seguido o teu coração, você tem vivido aquilo que o teu caminho tem conduzido você, tem guiado e tem trilhado você. Não, permaneça seguindo os conselhos do Senhor. Olhai para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Para a gente finalizaremos aonde nós iniciamos. Salmos capítulo de número 125. Salmos 125, é uma palavra rápida, objetiva, apenas para fortalecer a tua fé. Tenha certeza que está lhe ajudando bastante, né? E você que vai assistir esse vídeo, irmãos, deixe lá no comentário, curta lá o nosso vídeo, comente o que é que você achou, diga lá, olha, me ajudou esta palavra, ou diga lá, também não me ajudou em nada, escreva lá, mas não deixa de escrever. E eu quero pedir para você também compartilhar esse vídeo com as demais pessoas. Nos ajude a ganhar almas para o reino de Deus. Não somente compartilhe, como eu também peço a você que se inscreva no nosso canal e ative o sino. Ative o sininho para que todas as vezes que eu postar um vídeo no canal você possa receber essa notificação. Finalizaremos aqui Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. O que o escritor está dizendo? Eu expliquei para vocês que aqueles que confiam, né, em Deus, eles não irão se abalar. Pode acontecer, haja o que houver, aconteça o que acontecer, eles não se abalam. Por quê? Porque a confiança está em Deus. Mas a Bíblia fala sobre o monte Sião. A Bíblia, quando se refere ao monte Sião, a Bíblia fala sobre a habitação de Deus, mas a Bíblia também se refere como o monte da segurança. Entenda, aqueles que confiam no Senhor serão como o monte Sião. Vou traduzir para você. Somente aqueles que confiam no Senhor é que de fato estarão seguros.
Que Deus possa guardar você, que Deus possa proteger a sua casa, que Deus possa proteger a sua vida. Nunca se esqueça, somente os que confiam no Senhor é que de fato estarão seguros. Deixa eu orar por você, Pai. Eu abençoo cada um destes telespectadores que estão do outro lado da tela, assistindo, meu Deus, a nossa programação. Que o Senhor alcance a vida deles, pois eles, meu Deus, precisam de Ti. Ajuda eles a vencer, meu Deus, a falta de fé, a incredulidade. Pois eu sei, meu Deus, que o Senhor não é apenas um Deus de perto, o Senhor também é um Deus de longe. Então ajude esta mulher, ajude este homem, ajude esta pessoa, Pai. Eu oro por aqueles que foram acometidos por esta praga, por este vírus, meu Deus, ou aqueles que estão com sintomas, meu Deus, desta pandemia. Eu repreendo, eu amaldiçoo, eu digo, vírus, saia! Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu abençoo esta vida, eu abençoo estas pessoas e eu declaro que eles são uma bênção em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica aí com esta palavra, receba esta oração de fé. Confie no Senhor. Deus abençoe.